que eu sempre digo assim, quer dizer, na verdade, o resultado de um trabalho da personalidade de uma banda de rock ou de uma banda onde reúne vários músicos é a mixagem de todos eles, né? Com as deficiências e as virtudes. Quer dizer, às vezes uma deficiência, que poderia parecer uma deficiência, pode trazer uma grande marca para aquele projeto. Então, a luta do produtor, eu acho que é o objetivo, é que esse trabalho fique realmente com a cara do artista, mas que esse Legal. trabalho tenha uma marca. Essa marca tem que ser identificada pelo público. Olá pessoal, olá queridos amigos do Homens de Prata, aqui no YouTube mais uma vez para apresentar a vocês um episódio muito legal. Hoje com uma pessoa que se transformou na vida, isso mesmo, um arquiteto que virou um dos maiores produtores musicais desse país, uma referência no mundo da música, o meu querido amigo Luiz Carlos Maluli, mais conhecido carinhosamente somente por Maluli. Antes de mais nada, eu queria agradecer como sempre a nossa querida Água Prata, que está com a gente há tantos meses, desde o primeiro episódio, e também a Lifetime Investimentos, no qual, inclusive, estamos gravando aqui. Maluli, meu querido, seja muito bem-vindo aqui no Homens de Prata. Mais uma vez, é imenso prazer receber aqui agora numa entrevista para você contar tudo que você diz que fez e que eu acho que não fez. Mas tudo bem, a gente vai saber agora. Muito bem-vindo, Maluli. Obrigado, Cuca. O Maluli é um arquiteto, como eu falei, de formação, mas ele teve assim, o privilégio, o talento de produzir e lançar grandes músicas, grandes cantores, compositores, o que você imagina nesse mundo artístico da música, né? Eu queria que você me falasse um pouco sobre esses grandes sucessos, quando você começou lá, não é quando você começou, um que estourou, que foi muito legal, que foi Revoluções por Minuto do RPM na década de 80. Me fala um pouquinho desses grandes sucessos, Maluli, que são incríveis. Eu acho que é importante a gente começar até dizendo a minha origem, como é que eu descobri essa história de ser produtor ou de arquiteto, aquele que você já fez aí na apresentação. Eu, na verdade, é uma coisa que se mistura, né? A parte da arquitetura, eu uso muito os conceitos que eu aprendi na faculdade, ou que eu exercitei um pouco aí no começo da minha carreira, eu uso muito na produção musical. Eu acho que tem muito a ver a produção musical, principalmente na hora de mixar, na hora de escolher os instrumentos que você vai colocar dentro naquele arranjo, tem muito a ver, tanto que o meu trabalho de final do ano lá na faculdade foi a arquitetura e a música. Mas, na verdade, Cuca, eu acho uma coisa bacana eu te contar, porque eu venho do início, quando eu comecei eu descobri que eu estava fazendo produção musical, isso eu acabei descobrindo sem trabalhando querer nisso, né? Sem querer, exatamente. Porque nessa época que eu comecei, que foi no final dos anos 60, já no início de 70, o produtor musical era uma pessoa contratada da companhia, da gravadora, para ir para o estúdio, para ver se estava tudo funcionando direitinho, se os músicos estavam recebendo pela tabela da ordem dos músicos, tinha um arregimentador. Então, era um trabalho essencialmente burocrático. O produtor, naquela ocasião, ele não se envolvia no trabalho artístico. Isso ficava na mão do maestro. É Porque verdade. todas as gravadoras tinham as suas orquestras de plantão, nos anos 50, nos anos 60, e quando aparecia um cantor, a orquestra, o maestro fazia o arranjo, ele ia para o estúdio gravar da forma assim, mais verdadeira possível, que não tinha esse número de canais que a gente tem hoje. Os recursos tecnológicos era bem menor, né? Eram bem pequeno. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei, minha origem, né, como guitarrista, tinha minha bandinha de rock lá na garagem, e eu tinha fascínio pelo áudio, né? Escutava as músicas de Little Richard, enfim, The Ventures, Shadows, e aquele som me dava uma curiosidade muito grande, como é que as pessoas conseguiam chegar com aquele resultado. Então, quando eu fui para o estúdio a primeira vez, que eu comecei a dar palpite, né, assistindo gravação de outros artistas, eu comecei a trabalhar na Polygram como um assistente, que seria na produção musical, eu comecei a dar pitaco,
comecei a dar palpite. Que ano foi isso? Acabei tendo, Isso foi no comecinho, final dos anos 60, começo dos anos 70. Nossa, lá no começo mesmo. A primeira vez que eu entrei no estúdio, assim, que eu conheci o ambiente do estúdio, a mesa, os botões todos, né, foi em 1969. Que e legal. Eu fiquei fascinado. Aquele, falei, esse é o meu ambiente onde eu quero meu futuro, quero ficar aqui dentro, né? Que arquitetura nada! Vou ver essa sala aqui que é uma... E aí eu descobri que eu estava produzindo. Quando eu comecei a dar palpite, eu comecei a virar, digamos, uma ponte entre aquilo que os músicos estavam fazendo e o técnico captando tentando entender aquela linguagem. Eu comecei a dar palpite aqui e ali, e foi esse o meu início de trabalho de produtor. Que bacana. E nessa época eu trabalhei, o primeiro trabalho que eu fiz com a assinatura minha de produtor musical foi um trabalho instrumental de jazz do Nelson Aires. Você perguntou dos artistas importantes, né? Todos os artistas são importantes na visão do produtor. Tudo bem, não tem artista mais importante, mas tem trabalhos mais memoráveis que você, na sua opinião, foi um trabalho campeão. Qual que você aponta ou quais que você aponta? O primeiro que realmente teve uma repercussão muito grande foi um grupo chamado Rádio Táxi. Rádio Táxi, não? E você, eu tive no seu estúdio, né? O RPM com rotações, revolução por minuto, né? O que impactou na sua vida? Porque eu achei que você me falou lá para dizer um carinho muito grande por esse trabalho. Nessa época eu estava ligado à CBS, que hoje é a gravadora Sony, e nós estávamos junto com a Jovem Pan fazendo uma promoção para descobrir novos artistas, novas bandas de rock. Então, eu recebia, a Jovem Pan recebia as fitas cassete. Então, nós selecionamos de todas aquelas que a gente recebeu, 40 artistas, 40 ou quase 50 artistas. E aí o RPM apareceu dentre aquelas bandas todas, com um trabalho totalmente na contramão do que as bandas faziam. Tinha umas letras que tinham um lado político, tinha a letra era muito bem, as ideias eram, não falava só de garotinha, de amor e tal, tinha um lado político. E cada grupo desse ia fazer um compacto simples. Na época, o compacto simples eram 2 músicas. E os que se saíssem bem no lançamento partiam para fazer um LP de 12 faixas. E o RPM apareceu dessa forma. Quando ele apareceu, eu conversei com o pessoal da gravadora e falei, olha, eu acho que esse já merece ser um LP de cara, porque o material deles é muito grande e muito bom. Ele rendeu um disco de ouro, né? E deu disco de duplo platina, disco de diamante. Diamante, nossa, que bacana. Foi um disco, foi um campeão de vendas. E foi na época o Roberto Carlos, que era o cara que mais vendia 1 milhão, 1,5 milhão de discos. A RPM chegou a vender 3,5 milhões. Nossa, que sucesso, hein, cara? Eu lembro muito, eu ouvi, eu tinha 20 e poucos anos, eu escutei bastante. Você sabe que você está numa profissão que os Homens de Prata, assim, é um modelo de profissão como alguns outros que pode ser mais perene e ter uma longevidade maior, né? Então é muito legal porque você não tem muito o que pensar, assim, eu vou ter que parar agora, você continua, né? Quer dizer, você com 72 anos continua produzindo. Eu não consigo pensar que eu vou parar. Sabe? Legal. Eu não consigo pensar que eu tenho que parar porque a gente não tem aquela... Não, chegou a minha idade, eu estou aposentado, eu não consigo imaginar que eu vou me aposentar. Não, e tem um espaço, né? É legal que é uma profissão, você tendo esse carinho, essa dedicação, você tem um espaço. Isso é muito legal. E em função disso, eu quero te fazer uma pergunta. Quais as conquistas que a música te trouxe, né? Tanto profissional como pessoal. O que ela te proporcionou? Olha, a primeira coisa que eu imagino, quando você me fez essa pergunta, o que me veio na cabeça primeiro foram os amigos. Eu conquistei muito amigo, os artistas que passaram da minha vida, que depois foram trabalhar com outros produtores, que isso é a coisa mais natural do mundo, né?
continuam sendo os meus amigos. Você faz um comparativo assim do músico, né, em geral, com de repente um atleta que essa disputa monstro para chegar, as oportunidades são poucas também, porque a gente vê que no Brasil tem muitos músicos, né, que infelizmente são talentosos e não tem oportunidade, ou não teve oportunidade, ou não consegue progredir. Você tem muitos amigos, eu também tenho alguns amigos músicos, que são talentosos e não conseguem vingar, né, já estão na nossa idade e... Você atribui isso um paralelo como o mundo do atleta brasileiro? Quando o cara faz a coisa que é aquilo que ele acredita, independente de trazer para ele a fama, no fundo ele vai estar feliz. Então, eu atribuo muito isso. Quer dizer, o cara às vezes pode não estar na mídia ou pode não ter se destacado, mas ele, com certeza, se ele for verdadeiro naquilo que é a proposta dele, no íntimo ele vai estar feliz. Isso é o que importa, é você estar feliz. E me responde, daqui 10 anos, você faz alguma projeção? Olha, eu não planejo, não, sabe? A vida inteira, eu nunca tive assim aquelas... Vou traçar uma meta e planejar que eu quero que aconteça tal coisa num ano, daqui a tantos anos. Eu acho que a vida... ela é tão surpreendente, traz tantas novidades no dia, de repente, boas e ruins, né? É claro, né? A gente está sujeito a tudo, a doenças e a estar com saúde. Eu pretendo estar com saúde daqui a 10 anos. E sem Covid. Eu quero, sem Covid, porque eu quero estar apto a conseguir continuar fazendo o que eu faço hoje, o que eu fiz nos anos 60 eu quero estar apto a fazer isso. Se eu for pensar, nós estamos falando de quase 60 anos de carreira, né? Que bacana, cara. Por aí. 60, é um privilégio poder estar atuando e ainda tendo esse tesão para fazer as coisas, né? Essa vontade, ser reconhecido por você e pelos outros. É muito gostoso, a família te apoiando, bacana. Nossa, isso é maravilhoso. Meus pais sempre me apoiaram também. Então eu sempre fui incentivado a fazer aquilo que me fazia feliz, que me faz feliz. Que recado e que mensagem você dá para os homens de prata e para as mulheres de prata? Olha, eu acho que para as pessoas, de uma maneira geral, né, eu acho que a gente tem que procurar ser sempre verdadeiro. Sabe, não ser oportunista, fazer aquilo que seguir muito a intuição, aquilo que o coração da gente te manda, procurar viver o mais transparente possível, para que as pessoas tenham confiança naquilo que você vai dizer, que as pessoas que se aproximam de você se sintam livres, né? Se sintam bem, se sintam espontâneas. Eu acho que isso é uma coisa que... Tem que ser por aí, né? Se eu tenho que dar algum conselho, eu não sei se eu sou um cara apto a dar conselhos, né? Mas acho que a gente tem que seguir a intuição, seguir aquilo que o íntimo da gente direciona para a gente se dar bem, para a gente se sentir bem, porque a vida é muito difícil. Se aprende com as derrotas, se aprende com os momentos de tristeza, isso tudo é um aprendizado para sempre, né? Eu não sei se isso é evolução, o que é, mas é um aprendizado. Você tem que estar sempre aprendendo a ser feliz, aprendendo a ser feliz e fazer as pessoas felizes também. Simples assim. Gente, Maluli, adorei te receber aqui nos Homens de Prata. Eu acho que as pessoas receberam uma mensagem super bacana, uma entrevista super gostosa, deliciosa. Te agradeço muito, meu irmão. Cuca, muito obrigado. Eu agradeço demais o seu convite. Que isso. Estou sempre à disposição, que você precisar. Eu ia pintar meu cabelo para entrevista, depois eu pensei, não. Homens de Prata não pode ser cabelo, não pode ter cabelo preto. Tem que ser assim mesmo. Legal. Obrigado, Maluli. Pessoal, espero que você tenha gostado. Cuca. Um beijo para você, Maluli. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar, pôr sininho, ok? Homens de Prata, uma geração de valor.